Olá, pessoal! Bem-vindos ao Direito Processual Civil. Eu preparei esse material para facilitar os nossos estudos. A unidade 1, procedimento comum, é o início da nossa aula remota. Lembrando as nossas poucas aulas presenciais, lá nós fizemos a diferença entre processo e procedimento. Lembram? Processo é uma abstração, procedimento é o conjunto de atos que exteriorizam o meu processo. Lembrando ainda que o direito processual civil tem dois tipos de processo: o processo de conhecimento e o processo de execução. O processo de conhecimento, ele se divide em procedimento comum e procedimento especial. Então, nós temos dois tipos de procedimento, sendo que o objeto do nosso estudo neste módulo 1 é o procedimento comum, que é o procedimento mais extenso, que contém mais detalhes sobre todos os atos e que serão usados subsidiariamente para os demais tipos de procedimento. Então, o primeiro item que nós vamos tratar no procedimento comum é a petição inicial. Porque eu já falei para vocês, né? Nós vamos estudar o procedimento comum de acordo com a realização dos atos no processo. Então, o que nós primeiramente precisamos aprender a fazer? A petição inicial, certo? Então, nós vamos estar lá confortavelmente no nosso escritório, atendendo os nossos clientes, e nós vamos fazer a nossa primeira petição inicial, certo? Com isso, a gente vai trabalhar já de início com o CPC. Tenham sempre o CPC junto dos estudos. Os requisitos gerais da petição inicial, eles estão todos elencados no 319 e 320 do CPC. E é com esses artigos que nós vamos trabalhar esse item. Então, o primeiro item, lá no 319, a petição inicial indicará, inciso 1, o juízo a que é dirigida. Então, esse endereçamento lá na petição inicial, excelentíssimo senhor, doutor, juiz, não é tão simples assim da gente colocar. Por quê? É nesse item que nós vamos ter que analisar a competência. Lembram da competência lá no direito processual civil anterior? Pois é agora. Agora eu tenho que saber qual é a justiça competente, qual é o local, o foro, qual é o local que eu vou ajuizar a minha petição inicial. Então, quando eu preparo o endereçamento na minha petição inicial, lá eu já tenho que saber se é juiz federal, se é juiz estadual, se é comarca de Rio Grande, onde é que é. Então, todos aqueles itens que vocês estudaram lá com a professora Claudete, eles são úteis agora. Vamos colocar agora, vejam, competência externa e competência interna. Então, primeiro eu tenho que saber se a justiça brasileira é competente, a resposta sendo positiva, eu passo para a competência interna, inclusive utilizando aqueles critérios de fixação de competência, critério objetivo, critério territorial e critério funcional. Eles vão ajudar a confeccionar a petição inicial, ou seja, primeiro item, 319, inciso 1, ok? Então, conforme a gente for vendo o item da nossa petição inicial, eu vou colocando aqui um modelinho, né? Para que a gente vá fazendo. Vocês podem pegar o computador e já ir confeccionando, realizando uma petição inicial. Então, notem aqui, ó. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Civil da Comarca de Rio Grande. Então, está aqui o endereçamento. Agora, tomem bastante cuidado, porque esse endereçamento que eu coloquei aqui está escrito juiz de direito. O juiz de direito é o juiz estadual. Se a competência for da Justiça Federal, nós temos que colocar juiz federal.
E está em branco aqui a vara cível, porque ainda nós não sabemos qual é, porque a gente não ajuizou, né? Nós estamos ainda no escritório fazendo a petição inicial. Mais adiante eu coloquei comarca de Rio Grande, adequadamente ao endereçamento do juiz de direito. Agora, se nós estivermos tratando da Justiça Federal, não vai ser comarca, e sim seção, certo? Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de fazer. Deixei aqui também a questão do espaço, né? Porque quando nós formos no próximo slide estudar a qualificação das partes, que é o próximo item da petição inicial, nós teremos esse espaço entre o endereçamento e a qualificação das partes. Para que serve esse espaço? Esse espaço sempre serviu para que o juiz pudesse, neste espaço, escrever, despachar, decidir. Ok? Então, coloquei aqui um espaço de aproximadamente 10 centímetros entre os dois itens. Ok? Então, agora vamos para o segundo item, que é a qualificação. Então, 319, inciso 2, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no CPF ou CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Então, vejam que este segundo requisito traz o quê? Um dos elementos da ação, as partes. Lembram? Elementos da ação servem para identificar as ações. Lembram? Elementos da ação para a vida. Tem que saber para a vida. Partes, causa de pedido e pedido. Então, tá aqui o primeiro elemento da ação, segundo requisito da petição inicial do 319. Lembrando que, para ser parte, eu tenho que ter 3 níveis de capacidade. A capacidade de ser parte, de estar em juízo e a postulatória. A primeira é aquela lá do Código Civil. Capacidade de ser parte. Quem é que pode ser parte? Pessoa física, jurídica, etc, etc. Capacidade de estar em juízo, de exercer atos processuais. E postulatória, de postular, de pedir perante o juiz. Quem é que tem? O advogado e o Ministério Público. Bom, algumas vezes, uma dessas capacidades deverá ter que ser suprida, como é o caso da criança. Né? A criança, o que ela não tem? Ela pode ser parte, mas ela não tem capacidade de estar em juízo. Então, ela vai ser o quê? Representada. Então, nós regularizamos. Com isso, eu quero dizer o quê? Que sempre nós teremos que ter esses 3 níveis de capacidade para que tenhamos como parte autor ou réu aquela pessoa, certo? Então, aqui está a nossa petição inicial. Já temos o endereçamento, o nosso espaço e agora as partes. O nome do autor, com toda a qualificação conforme eu li no inciso 2 do artigo 319, vem por seu procurador ou procuradora, e aqui o instrumento de mandato incluso, a procuração, né? Já numerando, é interessante que a gente utilize numeração dos documentos para ficar melhor organizado. Propor ação, aqui nós vamos nominar a ação pelo procedimento comum em face de, agora vem o réu, e a consequente qualificação. A qualificação do réu, às vezes, eu não tenho ela por inteiro, não tem problema, né? Eu tenho que ter pelo menos o endereço, se é que eu não vou ter que utilizar uma citação por edital, certo? Então, tá aqui a continuidade da nossa petição inicial. Terceiro requisito da petição inicial está lá, inciso 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. O que é isso? É a causa de pedir, segundo elemento da ação. Lembram? A causa de pedir, então, de acordo com a teoria da substanciação, que está aqui que eu acabei de ler,
eu preciso expor na minha petição inicial a causa remota, ou seja, os fatos, e a causa próxima, ou seja, os fundamentos. Então, quando eu tenho lá uma ação de cobrança, por exemplo, né, procedimento comum, eu tenho que expor na minha petição inicial da onde saiu essa cobrança. Como é que foi feito esse contrato? Como é que foi feita essa compra e venda? Então, como eu sempre digo, a história eu tenho que contar. Eu não posso simplesmente dizer que o réu me deve 200 mil reais, ponto. Não, eu tenho que contar. Então, eu trago a causa remota, eu trago os fatos que deram origem à minha petição inicial. Então, eu chego à causa próxima, que é, possivelmente, no nosso exemplo, o inadimplemento, a não entrega do objeto contratado, enfim. Eu chego à causa próxima, aos fundamentos, também chamados de direito. Então, nesta ordem, é que eu vou expor na minha petição inicial. E é muito bom nós já organizarmos desse jeito para ter clareza na petição inicial. Muito bem, voltando para a nossa petição inicial, está aqui a causa de pedir. Eu numerei fatos e fundamentos, separando então, deixando bem claro, para dar continuidade aos requisitos gerais. Então, vimos já o endereçamento, vimos as partes devidamente qualificadas e agora a causa de pedir, ok? Passamos para o requisito geral número 4. Lá no inciso 4, nós temos: a petição inicial indicará o pedido com as suas especificações. Estamos diante do terceiro elemento da ação. Não sei se não é o mais importante de todos. E, por conta disso, eu destaquei o princípio da congruência e princípio da distrição do juiz à causa. Por que que eu destaco? Porque, se não for pedido, o juiz não poderá conceder mais, menos ou fora do que foi pedido. Então, ele está limitado, ele está amarrado ao que foi pedido na inicial. Então, vejam a importância. Não adianta eu ter uma causa de pedir muito bem explicada, muito bem fundamentada e lá no final não ter o meu pedido adequado. Bom, tratando então dessa importância do pedido, nós vamos agora nos deter um pouco mais sobre as especificações do pedido, tá bem? Então, vamos falar agora especificamente do pedido. Lembrando lá dos elementos da ação. Lembram a divisão do pedido. A gente tem o pedido mediato e o pedido imediato. Lembram que o mediato é o bem juridicamente protegido e o imediato é o provimento jurisdicional buscado. Então, essa divisão conceitual definidora do pedido faz, inclusive, que a gente organize isso lá na petição inicial. Então, se eu estou lá usando a minha ação de cobrança como exemplo, eu vou ter o quê? O pedido de procedência, não é? Para o quê? Condenar, vejam aí o imediato, condenar o réu ao pagamento do valor de 200 mil reais. Vejam que os 200 mil reais trata aqui do quê? Do pedido mediato, que é o bem juridicamente protegido, certo? Então, isso é muito importante que a gente já volte a lembrar, né? Porque isso é matéria do processo 1, para então aplicar aqui nesse elemento tão importante da petição inicial. Eu coloquei ali a importância do meu pedido, então ele serve para identificar a ação, lembram? Coisa julgada, litispendência, né? Os elementos da ação servem para identificação e individualização da ação. Atribuição do valor da causa, ou seja, o meu valor da causa, que a gente vai ver em seguida, ele vai nascer do pedido. Então, ele é uma consequência do meu pedido. Se eu tenho lá
que estou pedindo a condenação no valor de 200 mil, o meu valor da causa vai ser 200 mil. E ainda o estabelecimento da coisa julgada, conforme eu mencionei aqui, tendo em vista a importância do pedido na identificação das ações. Não é? Então, ações idênticas são quais? Que têm mesmos elementos, têm mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, certo? Aqui é muito importante a questão da interpretação do meu pedido, né? Voltei a colocar aqui o princípio da congruência, que a sentença tem que seguir o que está no pedido. Mas nós temos algumas exceções, que mesmo que as partes, autor e réu, não tenham pedido, o juiz obrigatoriamente deverá, na sua decisão, analisar e julgar juros legais, correção monetária e a sucumbência. Tá certo? Fazendo um destaque aqui para a sucumbência, né, que eu tratei no slide anterior. O que é a sucumbência? Sucumbência é despesas processuais mais honorários advocatícios. Isto é sucumbência. Tá? Então, as despesas processuais envolvem todos os gastos com o processo. Ajuizamento, condução de oficial de justiça, honorários de perito, tudo está incluído com as despesas processuais. E os honorários advocatícios da parte contrária, né? Então, a sucumbência é daquele que perdeu, daquele que sucumbiu. Então, se ele foi condenado ao pagamento dos 200 mil reais, certamente ele também será condenado na sucumbência, ou seja, nas despesas processuais e honorários advocatícios do autor. Né? Inclusive, o juiz fixa esse valor dos honorários advocatícios. Né? Pode ser 10, 15, 20% do valor da causa, no nosso exemplo da ação de cobrança. Ainda coloquei ali a questão da gratuidade da justiça. Então, é possível que autor e o réu tenham necessidade de requerer gratuidade. Por quê? Porque eles não têm condições de prover com as despesas processuais e honorários advocatícios no processo. Então, eles requerem. Vocês já podem fazer isso na petição inicial para o cliente de vocês, requerer gratuidade da justiça. E claro que deve ser feita uma declaração, e hoje ela é possível que seja feita pelo próprio advogado constituído, né, quando for pessoa física. O pedido, como eu disse, já pode ser feito na petição inicial, pode ser então ou pelo réu na contestação, ou mais adiante no processo. Tá? Então não quer dizer que eu tenha que pedir desde o início, eu posso pedir durante o trâmite. A impugnação vai se dar em outro momento, nós vamos ver na contestação, a impugnação do pedido da gratuidade ela é feita na contestação, né, se isso foi feito na inicial, e os recursos possíveis de se utilizar da decisão que concede ou nega a gratuidade da justiça. Então, dependendo do momento em que ela foi deferida ou indeferida, nós teremos tanto o agravo de instrumento como o recurso de apelação, como recursos possíveis. Um último detalhe aqui. Mesmo que haja gratuidade da justiça, a sentença sempre vai condenar. Porém, fica suspenso por 5 anos essa sucumbência, essa necessidade de ressarcir despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária. Isso a gente volta a falar lá na sentença, tá bem, pessoal? Ainda tratando do pedido. Requisitos do pedido. Ele tem que ser certo e determinado. Então, são requisitos. São os dois. Ele tem que ter certeza e determinação. A certeza diz respeito ao pedido imediato, ou seja, qual o provimento que eu busco? Se é condenação, se é declaração, se é constituição, se é desconstituição. Determinado, ou seja, determinação, aqui diz respeito ao pedido imediato, ao bem. Então, eu limito. Eu quero a condenação no valor de 200 mil reais. Está limitada, então, a quantidade, certo? Então, são 2 requisitos. O próximo item, espécies.
ali eu tenho 5 tipos de pedido. Pedido genérico. O pedido genérico, ele vai ser uma exceção aos requisitos, ou seja, ele ainda não tem determinação, mas lá no final, na decisão final, ele já vai estar com os 2 requisitos prontos. O parágrafo 1º do 324, ele vai trazer os casos. Ações universais, né? Então, os inventários, às vezes eu não tenho ainda a totalidade de bens deixados pelo decujus, então eu vou pedir os bens que me couberem, mas lá no final eu preciso já ter todos os bens inventariados. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo de pedido genérico, algumas ações de dano, eu ainda não tenho como verificar ou mensurar a quantidade do dano, né? Então, eu não tenho ainda o meu pedido imediato, isso eu vou apurar durante o trâmite processual. Então, esse é um outro exemplo de pedido genérico que eu vou pedir a condenação em danos, mas eu ainda não tenho exatamente o valor desse dano, certo? Segunda espécie, pedido alternativo. No pedido alternativo, eu vou ter uma disposição contratual de que eu posso cumprir aquele contrato de uma forma ou de outra. Ou eu entrego o valor de 100 mil reais, ou eu entrego determinado bem equivalente a essa quantia. Então, as partes contrataram alternativamente, ok? Terceira espécie, pedido de prestações sucessivas, aqui o exemplo dos aluguéis, das pensões alimentícias que vão vencendo ao longo do trâmite processual. Depois o número 4, a quarta espécie, pedido de prestações indivisíveis, aqui então eu posso ter um pedido de venda de um imóvel indivisível, não tenho como partir em 3 uma casa, né? Então eu posso ter essa prestação indivisível pedindo a venda. E o número 5 são os pedidos cumulados. O que são pedidos cumulados? Aqui eu tenho mais de uma ação num único processo, certo? Então eu tenho, por exemplo, uma ação de investigação de paternidade cumulada com ação de alimentos. Então, vejam que eu tenho 2 ações. E sempre que eu tiver mais de uma ação, no mesmo processo, eu vou ter os elementos de cada uma delas a serem identificados na minha petição. Então, tenho mais de uma ação, consequentemente, eu tenho mais de um pedido. Aí eu tenho ali as espécies simples, subsidiária e sucessiva. Então, simples eu cumulo mais de uma ação de cobrança, por exemplo, contra o mesmo autor. Eu tenho uma cobrança de uma compra e venda, tenho uma cobrança de um empréstimo, e eu junto, então, ambas. A subsidiária ou eventual, aqui eu tenho uma ação que pede anulação de casamento na impossibilidade do divórcio. Então, eu cumulo ações por conta que, na análise de improcedência da primeira, passa-se a análise da possibilidade de ter a procedência do segundo pedido, ok? Na sucessiva, o que eu tenho? Acumulação de ações, que a procedência do segundo pedido depende da procedência do anterior. O exemplo da ação de investigação de paternidade acumulada com a ação de alimentos. Ele só vai ser condenado ao pagamento de alimentos se a investigação de paternidade tiver o seu pedido procedente. Ok? Então, esses são os 5 tipos de pedidos que estão também lá especificados no Código de Processo Civil, conforme os artiguinhos que eu coloquei aí para vocês. Terminando, então, as especificações do pedido, agora estamos de volta à petição inicial. Então, lá na partezinha final, então, depois do endereçamento, depois da qualificação das partes, depois da causa de pedido, então, a conclusão é o quê? Pedido. Coloquei ali, por todo exposto, o autor requer sejam julgados procedentes. Então, tem que constar o pedido de procedência, não é? E aqui eu separei
né? Por conta que nós, neste nosso exemplo, nós temos cumulação de ações. Então, eu tenho danos materiais, e ali eu tenho que especificar o valor, e danos morais, também com valor especificado. Por fim, o que? A condenação na sucumbência. Olha ali, pessoal. Despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Voltando para os requisitos gerais da petição inicial e finalizando a nossa petição inicial, o requisito 5 lá do 319, o valor da causa. Bom, nós já comentamos um pouco sobre o valor da causa e a importância que ele tem na minha petição inicial. Ele vai fixar competência, ele vai determinar taxa judiciária, talvez honorários sucumbenciais, multas, então ele serve para bastante coisa, né? Lembram da competência, do critério objetivo em razão do valor da causa? Tá? Então, diz respeito a isso. Nós temos dois tipos de valor da causa, o legal e o voluntário. Por quê? Como assim dois tipos? Como é que eu determino? Vejam que o valor da causa ele é determinado pelo que está sendo pedido, mas nem sempre eu tenho como mensurar esse valor, certo? Algumas vezes a lei dispõe. Então, lá no artigo 292 vai dizer que na ação de alimentos o valor da causa será de 12 prestações alimentícias. Então, vejam que a lei é que está fixando. Quando não está expresso na lei a atribuição desse valor, a gente chama de valor da causa voluntário. Tá? Então, os dois tipos, legal e voluntário. E essa outra questão que eu coloquei para vocês. Às vezes, eu não tenho como determinar no meu pedido se é, por exemplo, o pedido de declaração de paternidade. Como é que eu sei que valor em pecúnia eu vou colocar a causa? Então, neste caso de uma ação declaratória, o valor é inestimável. Eu vou usar o quê? Um valor de alçada, que é um valor calculado pelo tribunal, que tem uma tabela que está disponível no site, para que então aquela causa tenha este valor de alçada, que é um valor inestimável, certo? Bom, eu posso impugnar também o valor da causa, e isso vai ser feito pelo réu, possivelmente na contestação, né, para se opor a este valor atribuído à causa e, dependendo da decisão, pode ser corrigido ou não, tá bem? Ainda, requisito geral, provas. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, está lá o inciso 6 do 319. Então, vai ter que constar na minha inicial aquele termo. Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos. Eu já tenho como determinar algumas espécies de prova. Por quê? Porque enquanto eu vou expondo a minha causa de pedir, eu já tenho que imaginar como é que eu vou comprovar aqueles fatos para convencer o juiz. Então, se eu vou comprovar com documentos, com perícia, com testemunhas, então eu já posso, quando eu escrevo lá na minha petição inicial, protesto aprovar o alegado por todos os meios em direito admitidos, eu já posso colocar em especial por prova documental, testemunhal e perícia técnica, certo? Coloco de forma ampla e especifico depois. Por que de forma ampla? Porque durante o trâmite processual pode que outras provas eu tenha que produzir. Eu não sei das alegações do réu, né? Então, por isso, a forma mais ampla antes de especificar. Voltando para o 319, inciso 7. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Isso deve vir escrito na minha petição, né? Desde que seja possível conciliar ou mediar aquele bem, aquele direito que está sendo pleiteado. Então, eu tenho que dispor se eu quero ou não.
E em seguida a gente vai estudar essa audiência de conciliação e mediação e aí vocês vão entender essa necessidade de colocarmos já na inicial se nós vamos querer ou não conciliar ou mediar a relação processual, tá bem? Coloquei por fim ali o 320, que é um documento indispensável para a propositura da petição inicial. Inclusive, nós teremos que fazer a procuração, né, que vai ser a nossa atividade avaliada. E tá lá o 105 para ajudar na confecção da procuração. Voltando para a nossa petição inicial e já finalizando a nossa petição inicial, eu coloquei aqui os 3 últimos itens que nós vimos no slide anterior. Nós temos ali, inicialmente, a audiência de conciliação, né? Então, requer, por fim, a realização da audiência. A questão das provas, protesto a provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, em especial pela prova documental e testemunhal. O valor da causa, R$170 mil. Então, esse valor ele deve estar especificado lá no pedido. Termos em que pede deferimento, local, data, nome, assinatura do advogado e número de inscrição da OAB. Procuração. Aqui eu coloquei os itens que devem estar na procuração. São 3 partes que ela tem. Começa com outorgante, inclusive vocês podem escrever outorgante e vão colocar ali o nome do cliente de vocês, com a devida qualificação. Lembrem que se o cliente de vocês for pessoa jurídica, alguém tem que representar. Então, essa pessoa que representa a pessoa jurídica deve estar qualificada. Notem que essa qualificação é idêntica àquela que vocês construíram na inicial. A segunda parte da procuração é o outorgado. Quem é o outorgado? Quem é que recebe os poderes? Vocês. Então, aqui vai estar o nome do advogado com toda a sua qualificação. A terceira parte, então, são os poderes. Coloquei ali o artigo 105, porque o artigo 105 vai trazer os poderes gerais e os especiais. Os poderes especiais, eles devem estar escritos na procuração, senão não há outorga desse poder. Por exemplo, olhando ali o 105, receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido. São poderes especiais que, se não estiverem escritos na procuração, o advogado não vai poder exercê-los. Local e data e a assinatura do cliente de vocês. Tá bem, pessoal? Boa aula para vocês. Nos encontramos em alguma sala virtual.